Eu e meu marido prometemos à nossa filha que se ela mantivesse boas notas e se comportasse bem, poderia ir a uma viagem escolar da qual vinha falando há meses e queria muito ir com as amigas. Isso a deixou ainda mais animada e fez com que se esforçasse até cumprir tudo o que combinamos. Mas tive que cancelar tudo quando minha irmã marcou o casamento dela para a mesma semana da viagem. Minha filha ficou devastada e nos acusou de quebrar uma promessa. Só que tudo piorou ainda mais quando o casamento não aconteceu e ela percebeu que perdeu a viagem por nada. Agora a situação está ainda pior. Minha filha não fala mais comigo, meu filho está distante e meu marido pediu o divórcio. Isso aconteceu há 3 anos. E minha filha, Charlie, agora com 15 anos, ainda guarda um ressentimento enorme por causa disso. Só estou trazendo o assunto agora porque nosso filho mais novo vai começar o 8º ano no próximo ano e já está falando sobre a viagem de Spring Break da escola. A mesma que Charlie perdeu e que honestamente abriu uma verdadeira caixa de Pandora na nossa família. Acho importante dar um contexto antes. Charlie é nossa filha mais velha. Ela sempre foi uma menina determinada, intensa e sim, emocional. Desde que entrou no ensino fundamental 2, tudo ficou mais exagerado para ela. Se tinha um dia bom, parecia estar flutuando. Se algo dava errado, parecia o fim do mundo. Eu atribuía grande parte disso à puberdade e aos hormônios da adolescência, mas admito que ela sempre foi mais expressiva do que a maioria, principalmente quando sente que não está sendo ouvida. Ela queria muito essa viagem desde a primeira semana do 6º ano. A escola faz uma grande excursão para Nova York e Washington no 8º ano durante o Spring Break. É um evento enorme para os alunos daqui. Ela e o grupinho de amigas planejavam isso havia anos. Desde o começo dissemos que ela poderia ir se mantivesse as notas boas e não arrumasse problemas. E ela conseguiu. Honestamente se esforçou demais no 7º ano, principalmente em matemática, que era sua matéria mais fraca. Então surgiu o problema. Minha irmã mais nova, Linda, ficou noiva quando Charlie estava no 7º ano. Linda sempre foi um pouco caótica. É a caçula da família, meio que a filha dourada. O noivado foi uma correria, claro, e ela anunciou que faria um casamento enorme em um destino turístico no Novo México. O problema? Ela escolheu exatamente a mesma semana do Spring Break do 8º ano da Charlie. No começo, achei que talvez desse para conciliar. Talvez Charlie pudesse voltar mais cedo. Talvez as datas fossem diferentes. Mas não, tudo coincidiu perfeitamente. E o casamento da Linda não era só um casamento. Estava se transformando em uma reunião gigantesca da família. Todos os meus irmãos, primos, tios, tias e até meus avós de 89 anos, os bisavós da Charlie, iriam. Algumas dessas pessoas eu não via havia 10 anos. Algumas nem conheciam meus filhos ainda. Somos uma família católica grande e encontros assim são raros. Parecia algo único na vida. Então sentamos com Charlie e dissemos que afinal, ela não poderia ir à viagem da escola, porque precisaríamos ir como família ao casamento da tia Linda. Não vou amenizar. Ela ficou devastada. Chorou muito, acusando a gente de quebrar uma promessa. Meu marido tentou amenizar oferecendo levá-la para Nova York com a família nas férias de verão. Charlie disse que esse não era o ponto. Ela não queria ir conosco. Queria viver a experiência com os amigos. Sinceramente, achei que ela estava sendo dramática. Na minha cabeça, pensei, ela vai superar isso. É só uma viagem. Mas para ela não era só uma viagem. Durante semanas ficou fria, distante e irritada. E não era apenas pela viagem perdida. Acho que ela sentiu que não nos importávamos com algo importante para ela. E talvez isso seja justo. Eu poderia ter lidado melhor com tudo. Mas naquela época havia pressão vindo de todos os lados. Meus pais, meus irmãos e a própria Linda, que já tinha colocado Charlie como dama júnior do casamento. Não parecia existir a opção de faltar. Isso teria criado um enorme conflito familiar. E não é como se não tivéssemos tentado incluir Charlie. Demos opções. Dissemos que ela poderia levar o caderno de desenho e fazer um diário artístico da viagem, já que ela ama arte. Procuramos passeios em Santa Fé. Até oferecemos deixá-la faltar alguns jantares em família para ter espaço, mas nada ajudou. Ela simplesmente se fechou. As coisas já estavam difíceis entre nós antes disso também. Alguns meses antes, ela tinha brigado feio com o pai por causa de um grupo da escola. Outra menina a chamou de grudenta e irritante. Ela veio conversar conosco sobre isso e admito que lidamos mal com a situação. Meu marido disse para ela ignorar e não levar tão para o lado pessoal. Tentei ser mais compreensiva, mas até eu acabei dizendo algo como, isso não vai importar daqui a 5 anos. Isso virou outra briga enorme. Charlie dizia que sempre ficávamos do lado dos outros e que nunca escutávamos ela. Então a história da viagem só se acumulou em cima disso. Enfim, viajamos para o Novo México no fim de semana antes do casamento. Ficamos na casa da minha outra irmã, junto com os filhos dela, 3 primos menores de 10 anos. Charlie teve que dividir quarto com eles, o que obviamente piorou tudo. Ela mal falou nos 2 primeiros dias. Ficava enterrada nos fones de ouvido ou mandando mensagens para os amigos, que já estavam postando fotos de Nova York. Dava para sentir a tensão no ar. Então veio a bomba. 3 dias antes do casamento, Linda cancelou tudo. Aparentemente o noivo, agora ex-noivo, confessou que não estava pronto para se comprometer e não queria mais casar. Já havia sinais ruins e alguns de nós não ficaram tão surpresos, mas ainda assim foi um caos total. Linda ficou destruída. Meus pais entraram em colapso. Precisavam cancelar fornecedores. Os parentes estavam confusos, alguns irritados.
E Charlie explodiu. Ela gritou no meio da sala. Então eu perdi minha viagem por nada. E saiu batendo a porta do quarto que dividia com os priminhos, se trancando lá dentro e não saindo pelo resto do dia. Ela se recusou até a comer conosco. Não falava com ninguém, exceto para mandar o primo pequeno deixá-la em paz. Minha irmã, não a Linda, tentou bater na porta e conversar com ela, mas Charlie ignorou. Ficou trancada o dia seguinte inteiro também, saindo apenas para pegar um suco e desaparecer de novo. No começo tentei dar espaço, mas também achei que ela estava sendo egoísta. Sim, a viagem não aconteceu. Sim, o casamento foi cancelado. Mas não foi algo que fizemos de propósito contra ela. Fizemos uma escolha pensando na família. Não achei que isso fizesse da gente monstros. Mas no voo de volta ela nem olhava para nós. Ficou de capuz o tempo inteiro, chorou na decolagem e depois voltou a se isolar ouvindo música. Não disse uma palavra para mim nem para o pai durante o voo inteiro. Honestamente, achei que ela superaria em algumas semanas. Mas se passaram 3 anos e ela nunca superou. Se alguma coisa mudou foi que o ressentimento virou algo permanente. Quando voltamos do Novo México, Charlie não fez o escândalo adolescente dramático que eu esperava. Ela simplesmente nos excluiu da vida dela. Parou de jantar conosco. Chegava da escola e ia direto para o quarto. Falava ainda menos com o pai do que comigo. Só conversava comigo quando era absolutamente necessário. E mesmo assim, de forma seca, rígida e cuidadosa, como se não confiasse mais em mim para não decepcioná-la outra vez. Tentamos levá-la para Nova York naquele verão, como prometido, mas a resposta dela era sempre a mesma. Não é a mesma coisa. Ela não dizia isso de forma emocional. Falava de maneira plana, fria, como alguém que já desistiu de tentar explicar. E talvez isso tenha me incomodado ainda mais, porque significava que ela não acreditava que eu entenderia. As amigas dela falavam da viagem sem parar. Os professores responsáveis postavam fotos. A escola até fez vídeos de retrospectiva para a cerimônia de formatura do 8º ano, mostrando os alunos rindo na Times Square ou sentados nos degraus do Memorial Lincoln. Eu observei Charlie durante aquele vídeo. Ela ficou completamente rígida com a mandíbula travada, olhando para frente como alguém esperando um impacto. Não chorou, não reagiu, apenas parecia alguém absorvendo um golpe. E eu continuei dizendo a mim mesma que ela superaria isso. Adolescentes dramatizam tudo. Se agarram a uma injustiça e prolongam aquilo para sempre. Achei que quando começasse o ensino médio, ela seguiria em frente. Mas isso não aconteceu. No primeiro ano, ela parou de participar da maioria dos encontros familiares, a menos que fosse obrigada. Quase não interagia com o meu lado da família. Quando Linda apareceu no Natal, Charlie ficou no andar de cima dizendo que tinha coisas da escola para fazer, mesmo claramente assistindo YouTube. Se recusou a abraçar Linda, a sentar perto dela e até a tirar fotos. Isso causou outra rodada de drama familiar, com Linda chorando e insistindo que nunca quis machucar Charlie. E minha mãe me puxando de lado para dizer: "Você precisa controlar sua filha." Eu defendi Charlie, mas honestamente também me senti envergonhada. Continuava pensando que não era algo tão profundo assim. Sim, foi ruim, mas a vida é cheia de decepções. Porque ela estava transformando isso na personalidade inteira dela. Então veio o 2º ano do ensino médio e ela ficou ainda mais fria. Não rebelde, não problemática, apenas distante, desconectada. Não queria carona nossa. Não queria falar sobre a escola. Quando a prima teve uma cerimônia de confirmação religiosa, ela simplesmente se recusou a ir. Mas meu marido a obrigou, e ela não disse uma palavra durante o trajeto inteiro, exceto: "Eu não preciso sentar com ninguém." Ela ficou sozinha no último banco da igreja. Mas a parte que realmente começou a me fazer questionar tudo aconteceu alguns meses atrás. Nosso filho mais novo chegou em casa animado porque poderia se inscrever para a mesma viagem de Nova York e Washington neste ano. Estávamos jantando e ele falava sobre os amigos formando grupos e escolhendo companheiros de quarto. Meu marido disse: "Se suas notas estiverem boas, você pode ir." E então olhou para mim esperando confirmação. Foi aí que percebi que Charlie tinha ficado completamente imóvel. Ela largou o garfo, disse que tinha terminado de comer e subiu. Eu falei para meu marido que ela estava sendo rude. E ele respondeu: "Você consegue mesmo culpá-la?" Isso me pegou desprevenida. Geralmente ele é quem chama ela de dramática, mas dessa vez disse: "Nós ferramos com ela querendo ou não." E aquilo ficou na minha cabeça, porque ferramos com ela parecia pesado demais. Eu não achava que fosse isso que tínhamos feito. Fizemos uma escolha baseada em obrigações familiares. Não sabíamos que o casamento desmoronaria. Não sabotamos a experiência dela de propósito. Mas no dia seguinte encontrei Charlie guardando algumas coisas antigas da escola no armário, e ela estava segurando o folheto da viagem para Nova York. Quando me viu na porta, guardou rapidamente e disse: "Não se preocupa, eu não vou fazer escândalo por isso. Eu não ligo mais." Ela disse que não ligava, mas a voz dela estava tensa, controlada. Ela liga sim, só aprendeu a não demonstrar mais. Mais tarde naquela noite toquei no assunto de novo. Disse que sabia que ela ainda estava machucada. Falei que queríamos que as coisas tivessem sido diferentes. Tentei explicar que o casamento parecia importante na época. Tentei explicar a pressão familiar. Disse que nunca quis tirar algo tão significativo dela. Ela respondeu:
Você não tirou uma viagem de mim. Tirou algo que eu conquistei, algo em que disse que eu podia confiar. Você me ensinou a nunca depender de vocês para nada que seja importante para mim. Então passou por mim dizendo que tinha dever de casa. O pior é que ela ainda é amiga das pessoas que foram à viagem. E todo ano, quando a nova turma do 8º ano vai, eles postam fotos. Charlie sempre desativa as redes sociais naquela semana. Agora, com meu filho se preparando para ir, tudo voltou à tona. Meu marido quer deixar ele ir sem hesitar, e Charlie acha isso injusto. Sei que ela ainda está irritada com Linda, mas está principalmente irritada conosco. Ela é educada comigo quando precisa ser, mas não temos mais o vínculo que tínhamos antes. Não sei se perder aquela viagem foi o único motivo para essa distância ou apenas a gota d'água que empurrou tudo para esse ponto. Talvez tenha sido os dois. Estou postando aqui porque meu filho merece ir à viagem. E quero que Charlie entenda que deixar ele ir não significa que nos importamos menos com ela. Mas parte de mim se pergunta se causei um dano permanente ao tirar dela aquela experiência. Talvez ela tenha razão em se sentir traída. Comentários do Reddit. Comentário 1. Não foi só porque você sabia que ela queria essa viagem havia anos. Você prometeu, usou isso como incentivo para as notas dela e depois arrancou tudo porque os adultos da sua família não conseguiam organizar a própria vida. Isso foi uma quebra direta de confiança. E, sinceramente, vocês poderiam sim ter dado um jeito. Toda viagem escolar assim tem pais organizando caronas, coordenando acompanhantes, ajudando uns aos outros. Vocês nem tentaram procurar alternativas. Simplesmente decidiram, bom, é um evento de família. Paciência. Parece que vocês não viam o compromisso dela como algo real ou importante. E essa desculpa de talvez não vejamos esses parentes por muito tempo é fraca. Existe uma diferença enorme entre perder um rápido encontro com pessoas que vocês já veem uma vez a cada 10 anos e perder um marco único da adolescência ao lado dos amigos, algo que ela conquistou e que vocês disseram que ela teria se cumprisse a parte dela no acordo. Ela provavelmente teria mais chances de ver esses parentes de novo do que de ter outra oportunidade daquela viagem. Essa é a parte que vocês se recusam a reconhecer. Vocês deveriam ter deixado ela escolher. Ela já tinha idade suficiente para entender as consequências. Não precisava ser protegida. Precisava ser respeitada. Para mim, vocês também são os errados. Comentário 2. Vocês são os errados. Nossa, vocês realmente subestimaram o quanto isso machucou ela. Não foi só uma viagem perdida. Foi uma traição de confiança vinda das duas pessoas em quem ela mais deveria poder confiar. Ela seguiu as regras de vocês e fez tudo o que pediram. E mesmo assim vocês puxaram o tapete dela no último minuto. E a pior parte é que fizeram isso por causa do caos de outra pessoa. Linda destruiu o próprio casamento. Vocês priorizaram aquele circo em vez de uma experiência única na vida da filha de vocês. Vocês trataram Charlie como se ela simplesmente fosse superar isso, mas claramente ela não superou porque vocês nunca reconheceram a traição. Vocês minimizaram tudo como se ela estivesse sendo dramática ou emocional demais. Meu Deus, se eu ganhasse $1 toda vez que um adulto desmerecesse os sentimentos válidos de uma adolescente dizendo que ela é só hormonal. E aqui está a parte que mais me irritou, vocês chamaram ela de egoísta. Ela deu várias chances para vocês entenderem. Para perceberem que a viagem não era sobre turismo ou passeios. Era sobre autonomia. Sobre ser tratada como alguém cuja vida também importa. E mesmo assim vocês se colocaram como vítimas das circunstâncias. Não. Vocês fizeram uma escolha. E ela aprendeu que vocês abandonariam os planos dela no segundo em que alguém mais barulhento exigisse atenção. Agora vocês estão sentindo as consequências. Não porque sejam monstros, mas porque minimizaram a dor da filha de vocês e esperaram que ela simplesmente evaporasse. Não evaporou. Se solidificou. Comentário 3. Acho que você não entende o tamanho da importância desse tipo de viagem para crianças dessa idade. É basicamente a versão do ensino fundamental de um rito de passagem. Eles falam sobre isso durante anos. Representa independência, amizade, memórias e construção de identidade, tudo o que adolescentes desejam nessa fase. Casamentos? Adolescentes mal toleram isso. São chatos pra caramba, cheios de conversa fiada e adultos dizendo que eles devem vestir. E vocês fizeram ela perder aquilo por um casamento no qual ela nem era importante. Ela não era noiva, nem madrinha, nem alguém cuja presença realmente faria a diferença. Ela era um acessório que os parentes adultos queriam por perto para a foto da família parecer completa. Essa é a verdade dura. Deixa eu perguntar, se ela não tivesse ido, alguma coisa teria desmoronado? O casamento teria sido cancelado antes? Alguém sequer teria notado por mais de 1 minuto? Não. Mas ela perdeu algo que nunca poderá recuperar. E vocês não conseguem recriar isso com a solução de vamos te levar para Nova York depois, porque o ponto nunca foi o destino. Era o grupo, o momento, a memória, a fase da vida dela.
O conflito de agenda da família inteira custou para a filha de vocês uma experiência importante de desenvolvimento pessoal. E o ressentimento dela não existe porque o casamento foi cancelado. Existe porque vocês nunca deveriam ter forçado ela a escolher o drama da sua irmã acima do próprio marco importante da vida dela. Vocês são os errados. E não porque tiveram intenção de machucar, mas porque só perceberam o peso da escolha de vocês anos tarde demais. Atualização. Sinceramente, nem sei como escrever isso sem sentir que estou desmoronando. Desde meu post original, as coisas em casa pioraram muito rápido. Charlie ainda está emburrada por causa da viagem que perdeu há 4 anos. Sim, ainda. E sim, eu sei que todo mundo vai dizer que ela está machucada. Mas chega um ponto em que você precisa seguir em frente, certo? Eu tentei compensar. Oferecemos alternativas. Ela rejeitou todas. Escolheu se agarrar a essa raiva e agora usa isso como arma sempre que pode. Enquanto isso, nosso filho chegou ao 8º ano, e este ano é a vez dele de fazer a viagem de Spring Break para Nova York e Washington. A mesma que Charlie perdeu. Ele estava tão animado. Arrumou a mala 2 semanas antes. Passava o tempo inteiro mandando mensagem para os amigos, planejando tudo até os lanches para a viagem de ônibus. Achei que talvez Charlie tivesse amadurecido um pouco até agora. Pensei que ela não ficaria feliz, mas imaginei que ao menos teria maturidade suficiente para fingir apoio ao irmão. Eu estava errada. Na manhã da saída da viagem, pedi para ela descer e se despedir dele. Nada dramático, apenas estar presente. Desejar boa sorte. Talvez tirar uma foto. Ela recusou na hora. Ficou no quarto com a porta trancada. Quando finalmente empurrei a porta para abrir, ela estava mexendo no celular de pijama como se fosse um dia qualquer. Eu disse: "Isso é importante para o seu irmão. Você precisa estar lá." Ela respondeu sem nem olhar para mim: "Vocês não estiveram lá por mim. Por que eu deveria fingir que me importo agora?" Aquilo me atingiu como um tapa. Tudo que tentei fazer foi manter essa família forte e unida. E lá estava ela transformando o momento do irmão em uma festa de autopiedade. Eu disse que se ela não conseguia agir como parte da família, se não conseguia deixar o rancor de lado por 5 minutos, então talvez nenhum de nós precisasse ir. Falei: "Continue agindo assim e eu vou tirar ele da viagem." Ela riu e disse: "Vai em frente. Isso só vai provar que você não mudou nada." Naquele momento eu fiquei furiosa. Disse ao meu filho que se as coisas continuassem daquele jeito, a viagem poderia ser cancelada. Falei: "Não fique bravo comigo. Sua irmã é o motivo disso estar acontecendo." O rosto dele desabou completamente. Parecia que eu tinha dado um soco nele. Então meu marido apareceu no corredor. Ele disse: "Não, ele vai. Você não vai fazer isso de novo." Tentei argumentar. Disse que não iríamos recompensar o comportamento da Charlie fingindo que nada estava errado. Ele respondeu: "Isso não é sobre Charlie. É sobre você. Você está punindo ele por um rancor que você não consegue largar." Eu disse que ele estava me desautorizando como mãe. Ele respondeu que estava protegendo as crianças de mim, impedindo que eu colocasse um filho contra o outro de novo. Então ele pegou o nosso filho, pegou as chaves e levou ele para a escola sem dizer mais nada. Eu fiquei sozinha na cozinha vendo os dois irem embora. Ninguém se despediu. Não ouvi nada do meu filho durante a semana inteira. Meu marido só me dava respostas de uma palavra quando eu perguntava como as coisas estavam indo. Ficou claro que eu já não fazia parte da conversa. Quando ele voltou, eu esperava que meu filho estivesse radiante. Achei que talvez a viagem quebrasse a tensão, nos desse algum terreno em comum novamente. Ele entrou pela porta, maldiciou e foi direto para o quarto. 2 dias depois, meu filho contou ao meu marido que algo tinha acontecido na escola. Uma professora mandou um e-mail dizendo que ele parecia distraído. Aparentemente, Charlie tinha dito para ele: "Não espere que eles cumpram promessas." Eles não cumpriram comigo. Meu marido não me contou imediatamente. Quando descobri, confrontei Charlie. Disse que ela estava mexendo com a cabeça do irmão e que isso precisava parar. Ela respondeu: "Ele merece saber a verdade." Eu gostaria que alguém tivesse me contado. Algumas semanas depois tivemos outro evento familiar, o jantar de aposentadoria do meu pai. Todo mundo iria. Charlie disse que tinha compromissos escolares e que não poderia ir. No começo deixei passar, mas mais tarde naquela noite vi fotos dela marcada em um mini-golf e em um restaurante com alguns colegas da escola, incluindo um garoto com quem ela diz não estar saindo, embora eu consiga perceber o que está acontecendo. Ela mentiu na minha cara. Então coloquei ela de castigo de novo. E sim, talvez isso pareça duro para alguns de vocês, mas eu não posso deixar ela continuar desrespeitando a família e mentindo para fugir das obrigações. Falei novamente que família vem em primeiro lugar. Isso significa aparecer mesmo quando você está bravo ou decepcionado. Isso é a vida. Se ela não consegue lidar com isso aos 15 anos, no que vai se tornar aos 25? Disse para ela que se continuar nesse caminho, guardando rancores, tratando a família como inimiga e mentindo para escapar das coisas, vai crescer fria e amarga. E ninguém vai querer ficar perto dela. Ela apenas olhou para mim e disse: "Então você me ensinou muito bem." Meu marido não falou nada. Mais tarde naquela noite,
Ele disse que estava cansado de pisar em ovos e que eu precisava consertar as coisas com ela, ou então ele começaria a tomar decisões parentais sozinho. Eu falei para ele fazer isso, já que claramente ele já me vê como inimiga comum. Quase não estamos nos falando. Charlie evita chegar perto de mim sempre que pode. Meu filho evita conflitos e fica quieto, mas consigo perceber que ele está assustado, sentindo que tudo está desmoronando. Eu queria uma família forte e unida. Esse sempre foi o objetivo. Não queria criar filhos mimados que fogem de escolhas difíceis. Estou tentando ensinar que a família importa, mas como fazer isso quando até o seu cônjuge te trata como problema? Comentários do Reddit. Comentário 1. Deixa eu ver se entendi direito. Você chantageou emocionalmente sua filha de novo porque ela teve a ousadia de ainda estar magoada por algo que você fez há 4 anos, e agora está irritada porque ela não está ajoelhada aos seus pés agradecendo. Você não apenas ameaçou tirar seu filho da viagem. Você usou ele como arma contra ela. Deixou um garoto do 8º ano andando por aí achando que a irmã era a razão de ele perder algo importante, quando foi você quem tomou essa decisão. Tudo isso para tentar provar algum tipo de ponto moral que ela nunca iria absorver dessa forma. E então, quando ele entrou em pânico, porque é literalmente uma criança que não teve culpa nenhuma nisso, você culpou ela de novo e transformou ela na vilã. Depois ainda colocou ela de castigo mais uma vez. Você continua dizendo que está ensinando que a família vem em primeiro lugar. Mas o que realmente está ensinando é que o seu controle vem em primeiro lugar. Você quer ser obedecida, não compreendida. Quer paz, mas apenas nos seus termos. Sua filha não é cruel. Ela está machucada. E você nunca parou de abrir a mesma ferida repetidamente. É por isso que ela está se fechando. É por isso que ela mentiu. E vamos ser honestos, ela não estava em um encontro suspeito. Ela estava tentando se sentir normal. O fato de você ter se importado mais em pegá-la na mentira do que perguntar por que ela sentiu necessidade de mentir já diz tudo. Comentário 2. Você está tão obcecada com a ideia de respeitar a família que passou por cima da própria filha como um trator. Você acha que Charlie precisa aprender gentileza? Então olha no espelho. Você colocou ela em situações em que perderia repetidamente e depois age surpresa quando ela para de jogar o jogo. Primeiro, tirou dela algo que ela conquistou. Depois tratou o ressentimento dela como defeito de caráter. Agora está usando o irmão dela como ferramenta para envergonhá-la até que obedeça. E quando isso não funcionou, você dobrou a aposta, ameaçou tirar ele da viagem, culpou ela na frente dele e depois puniu ela pela tristeza dele. Você fala da família como se fosse algo sagrado. Mas a sua versão disso só funciona quando sua filha cala a boca e entra na linha. Notícia de última hora, e isso não é união. É autoritarismo. Sua filha não é cruel. Ela está tentando se proteger de você. Comentário 3. Seu marido merece uma medalha por não ter saído porta afora levando os 2 filhos junto. Vamos parar com a encenação. Você está tentando impor valores familiares transformando sua casa em um campo minado. Está jogando culpa, manipulação e jogos de poder em cima de adolescentes, seus próprios adolescentes, e depois age surpresa quando eles recuam assustados. Você diz que quer uma família forte e unida, mas o que realmente está fazendo é forçar todo mundo a fingir que está tudo bem para que você se sinta no controle. Seu filho não precisava ser punido. Precisava ser protegido das consequências de uma situação da qual ele não teve participação nenhuma. Sua filha não precisava de mais castigo. Precisava de um único adulto na vida dela que parasse de piorar tudo. Seu marido finalmente interveio e, em vez de enxergar isso como um alerta, você viu como traição. Sério, comece a ouvir em vez de apenas dar sermão. Porque, nesse ritmo, sua família forte vai acabar sendo apenas 3 estranhos morando na mesma casa enquanto contam os dias até conseguirem ir embora. Atualização 2. Sinceramente nem sei como escrever isso sem parecer que minha vida inteira implodiu da noite para o dia. Ainda sinto como se estivesse vivendo na casa de outra pessoa, no casamento de outra pessoa, sofrendo as consequências de outra pessoa. Depois da última briga, decidi que não ficaria sentada deixando Charlie ditar o clima emocional dessa família. Todo mundo continua me culpando por aquela viagem perdida anos atrás, mesmo eu tendo tentado seguir em frente. Então tomei uma decisão. Se ela não queria participar dos eventos familiares por vontade própria, eu criaria algo que nos obrigasse a passar tempo juntos, gostando ou não. Planejei uma viagem de família barata como forma de recomeçarmos. Sim, era algo simples. Não temos dinheiro para nada extravagante agora, não com tudo o que está acontecendo. Mas encontrei uma cabana a 2 horas daqui. Não era Nova York, mas era alguma coisa. Trilhas, jogos de tabuleiro, cozinhar juntos. Achei que poderia nos colocar no mesmo espaço sem distrações. Quando anunciei a viagem, Charlie revirou os olhos e disse: "Você está tentando refazer algo que nunca esteve ao seu alcance consertar." Aquilo me irritou profundamente. Na minha cabeça pensei, estou tentando reparar as coisas, e ela me responde com frases de psicologia como se fosse uma terapeuta infantil. Meu marido não falou muito, apenas disse, talvez não force isso, mas eu já tinha reservado tudo, não iria cancelar e admitir fracasso.
A explosão aconteceu uma semana depois, nem chegou a ser durante a viagem, porque Charlie se recusou completamente a ir. Ela disse, eu não vou, como se estivesse escolhendo o jantar. Meu filho disse que também não queria ir se ela não fosse. Meu marido falou que então deveríamos ficar em casa. Eu me recusei. Disse, essa família não vai desmoronar só porque uma adolescente acha que o trauma dela é o centro do universo. No fim, ninguém foi. E esse foi o primeiro golpe para o meu marido. Ele mal falou comigo durante dias. O segundo golpe veio na sexta-feira seguinte. Meu filho esqueceu a lição de casa e entrou em pânico porque valia uma nota importante. Eu disse para ele se acalmar. Charlie ouviu e começou a ajudar, tentando bolar um plano para ele conversar com a professora. Eu interrompi e disse para ela parar de interferir. Temos regras. Crianças precisam lidar com os próprios erros. Mas ela continuou falando por cima de mim. Eu perdi a cabeça. Tentei chamar a atenção dela tocando na parte de trás da cabeça. Não foi um tapa no rosto nem nada violento. Foi uma batida rápida no topo da cabeça para fazê-la parar, mas ainda assim foi errado. No segundo em que minha mão encostou nela, Charlie congelou. Meu filho congelou. Meu marido apareceu furioso gritando. O que diabos você acabou de fazer? Charlie respondeu. Chega. Pegou a bolsa e saiu andando. Desceu a rua como alguém que tinha desistido completamente daquela casa. Meu marido foi atrás dela. Eles ficaram fora por horas. Quando ele voltou, ela permaneceu do lado de fora no carro. Ele entrou, olhou diretamente nos meus olhos e disse, você passou dos limites. Eu respondi que ele estava exagerando. Ele disse, não, você não decide mais isso. Depois descobri que Charlie tinha ido à orientadora da escola e contado tudo. Não apenas sobre a batida na cabeça, mas sobre anos se sentindo ignorada, a situação da viagem, o castigo por faltar ao evento familiar, a pressão que coloquei no irmão dela, tudo. A orientadora ligou para meu marido porque aparentemente ele estava listado como contato emocional de emergência. Esse foi o terceiro golpe. Ele começou a dormir no quarto de hóspedes. Parou de discutir comigo, parou de interagir completamente. Achei que ele estava sendo dramático, tentando me fazer pedir desculpas primeiro. E eu não pedi. Achei que não deveria precisar pedir. Então veio a manhã que mudou tudo. Cheguei das compras e a casa estava silenciosa. Os sapatos das crianças tinham sumido. As mochilas tinham sumido. O lado do armário do meu marido estava vazio. As escovas de dente não estavam mais no banheiro. Ele foi embora. Levou os 2 filhos. Liguei para ele 20 vezes. Ele atendeu uma única vez e disse, precisamos de espaço. Eu disse que ele estava sequestrando as crianças. Ele respondeu que eles queriam sair. Mudou os 2 para um pequeno apartamento de 2 quartos do outro lado da cidade. Achei que ele os traria de volta em alguns dias. É o que normalmente acontece quando ele se irrita comigo. Mas ele não voltou. 10 dias se passaram. Eu não vi meus filhos. Não ouvi a voz deles. A única comunicação que recebi foi uma mensagem dele dizendo que nosso filho chorou até dormir na primeira noite porque estava com medo de eu tirar mais alguma coisa dele, caso saísse da linha. 10 dias depois de ir embora, o entregador bateu na porta e me entregou um envelope. Papéis de divórcio. Fiquei sentada no chão por 1 hora inteira com eles nas mãos, incapaz de me mover. Não estou exagerando quando digo que tudo dentro de mim ficou vazio. Eu nunca achei que ele realmente levaria isso tão longe. Pensei que ele só precisava de um tempo. Pensei que conversaríamos. Pensei que talvez voltasse para casa depois de esfriar a cabeça. Em vez disso, ele me entregou os papéis. Nossas finanças agora são um desastre. Não consigo manter a casa sozinha. Metade das contas estavam no nome dele. Metade das economias está presa no processo legal. Nem consigo renovar as contas escolares das crianças sem a autorização dele. Cada login dos portais escolares me lembra o pouco acesso que eu tenho agora. E a pior parte é que Charlie não responde minhas mensagens. Meu filho manda respostas de uma palavra só, como se estivesse com medo de dizer algo errado. Meu marido fala apenas sobre logística. Eu continuo me perguntando onde tudo deu tão errado. Eu não estava tentando destruir minha família. Estava tentando mantê-la unida. Achei que disciplina significava estabilidade. Achei que insistir para que eles comparecessem às coisas significava ensinar valores. Achei que amor significava estrutura. Agora não sei mais o que nada disso significa. Não sei mais quem é o verdadeiro culpado. Não sei como deveria consertar algo quando nem sequer tenho permissão para entrar na sala. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você continua cometendo o mesmo erro. Culpar cada consequência pelo gatilho imediato em vez de enxergar o padrão. Não foi a viagem escolar. Não foi o casamento. Não foi o castigo. Não foi a viagem forçada em família. Nem sequer foi a batida na cabeça, embora aquilo tenha sido uma linha enorme que você atravessou sem hesitar. O problema é que você escolhe controle em vez de conexão todas as vezes. Sua filha tentou durante anos fazer você entendê-la. Primeiro ela gritou. Você ignorou. Depois ela se fechou. Você ignorou. Ela mentiu para evitar conflito. Você puniu. Ela tentou proteger o irmão. Você bateu nela. Ela procurou a orientadora. Você chamou ela de dramática. E então age surpresa quando a casa inteira vai embora. Seu marido não desautorizou você. Ele protegeu as crianças de um dano emocional cada vez maior.
Você disse que queria uma família unida, mas todas as suas atitudes mostram que o que queria era obediência, não conexão. E agora está questionando a própria vida inteira. Ótimo! Isso significa que finalmente acabaram as pessoas em quem você podia colocar a culpa. Comentário 2. A saída do seu marido não foi algo impulsivo. Foi o ponto final de anos tentando fazer você enxergar o que estava fazendo. Você ignorou ele. Ignorou sua filha. Ignorou todos os sinais de alerta até finalmente escalar para contato físico. E foi nesse momento que ele percebeu que não podia mais confiar em deixar as crianças perto de você sem supervisão. E sinceramente, ainda bem que ele percebeu. Você diz que as finanças estão destruídas agora, mas vamos falar a verdade, elas já vinham afundando porque você gastava dinheiro tentando criar soluções temporárias que acreditava que a família precisava. A viagem forçada. Os castigos. As punições. Os jogos de poder. Você gastou dinheiro tentando recriar controle, não conexão. As crianças não têm medo de você porque você é rígida. Elas têm medo porque nunca sabem quando você vai mudar de calma para punitiva. Se você quiser sequer uma pequena chance de ter um relacionamento com seus filhos no futuro, a única coisa que pode funcionar agora é humildade. Humildade de verdade. Não aquele discurso de eu só estava tentando fazer o meu melhor, mas todo mundo me entendeu errado. Você bateu na sua filha. Isolou seu filho. Descartou os sentimentos do seu marido. Se recusou a refletir sobre si mesma. É por isso que você está sozinha,